Olá, meus queridos, aqui é Sabrina Sabel, sou terapeuta integrativa, sou terapeuta complementar, terapeuta em naturopatia, em nutrição ortomolecular e estética. Vocês, meus queridos, já estão acompanhando as novas movimentações do nosso canal, né? Nós mudamos de nome, agora o nome do canal é A Luz Atrás da Porta. Sejam todos muito bem-vindos ao novo canal. Eu venho através desse vídeo hoje trazer algumas informações do que está norteando todas essas mudanças. Vocês têm me visto fazendo algumas tiragens de cartas, né? De baralho cigano, de tarô, enfim, novas movimentações nós estamos fazendo. Essas movimentações todas são para ajudar cada vez mais vocês no processo de cura, no processo de crescimento, no processo de evolução espiritual, transformação do nosso ser e cura, né? Todos esses movimentos fazem parte de uma proposta desde o início desse trabalho, que é de levar mais informações, mais conhecimento para acelerar o processo nosso de crescimento, de regeneração, né? A gente tem visto falar tanto, né? O planeta Terra está numa proposta de regenerar, mas como regenerar um planeta sem que nós regeneremos primeiro, né? Nós primeiro precisamos fazer, cada um de nós, o nosso dever de casa. Quando a gente está numa família, num núcleo, né? Numa posição da sociedade, e a gente está em desequilíbrio, nós contribuímos para o desequilíbrio do conjunto. Ao passo que, quando nós movimentamos rumo ao equilíbrio, nós auxiliamos todos que estão à volta. Porque ao passo que, quando nós voltamos ao nosso eixo de origem, né, a proposta nossa que nós mesmos planejamos, que Deus planejou para a gente nessa união, nesse alinhamento cósmico, nós facilitamos para que todos que estejam ao nosso redor façam esse movimento também de olhar para si. Porque o que vai fazer parte desse movimento? Muitas vezes falar não, o impor limites, né? O olhar para a gente. Porque Jesus, quando veio, ele veio ensinar isso para a gente. Amai o próximo como a ti mesmo. Mas antes tem o ti, né? Nós precisamos aprender primeiro a nos amar. E nós vemos aqui dentro do processo terapêutico o quanto as pessoas não se amam, o quanto as pessoas toleram coisas que são intoleráveis. Por quê? Onde é que está o maior problema? Porque a sociedade convencionou em algum momento da nossa história que aquilo é aceitável, né? Então, o problema, quando a gente se depara com a situação das pessoas, ele é muito delicado, porque nós estamos falando de crenças muito arraigadas que têm relação com a forma com que nós fomos criados, aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, aquilo que os nossos pais aprenderam com os avós deles, como certo. Então, para que a gente tenha uma postura mais firme, um discernimento maior, uma força e uma confiança de continuar nesse processo de transformação e de mudança, a gente precisa acessar todos esses níveis de conhecimento para aquilo gerar fortalecimento dentro de nós, que nós não estamos indo contra as regras de uma sociedade, que nós estamos indo contra as leis de Deus, né? Então, por isso que é preciso a gente se dedicar a vídeos como esse, para que a gente consiga ter forças mentais, racionais, argumentos, conexões que fortaleçam a nossa compreensão da realidade para sustentar as nossas decisões, os nossos novos posicionamentos, um posicionamento mais equilibrado, mais racional, mais coerente com a proposta que Deus traz para nós. Então, todos esses argumentos que eu estou trazendo aqui para vocês fazem parte
da necessidade desse trabalho. Por isso que eu preciso, para continuar, para cada vez mais aprofundar e continuar ajudando vocês, preciso da ajuda de vocês. Preciso da ajuda, da colaboração, se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos, comentando, trazendo para o consultório, para o nosso espaço aqui, para a nossa didática terapêutica, o que vocês estão absorvendo, porque o período de terapia ele é muito curto para a gente poder passar tudo o que é necessário. Então hoje a gente tem essas ferramentas e a gente vai usar cada vez mais elas para ajudar vocês, levando mensagens, informações, conhecimento para fazer esse fortalecimento dentro de vocês. Mas eu preciso dessa ajuda de vocês, dessa interação. Porque a gente parar toda nossa dinâmica de atendimento, né, para se dedicar a fazer os vídeos e tudo mais, é um tempo que a gente gasta, né? Então eu gostaria muito de contar com a parceria de vocês para a gente iniciar esse processo e que vocês nos ajudem. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, né? Curtindo, compartilhando, dando like, essas coisas todas que todas as pessoas que abrem canal no YouTube necessitam, porque faz parte da dinâmica do formato desse tipo de trabalho, né? Então, o que acontece? Eu queria trazer para vocês, eu tenho feito algumas tiragens e algumas pessoas, eu sei que não compreendem muito bem, porque fica achando que é uma coisa esotérica demais, a coisa da tiragem de cartas de tarô e tal, tem uma mística em cima disso, muito distorcida sobre o que de fato é esse assunto, né? Então eu gostaria de trazer um pouco mais essa abordagem para explicar para vocês. A gente sempre fala aqui no consultório, no nosso espaço, com os nossos utentes, nossos pacientes e clientes, a questão de que tudo é energia. Tudo é energia, tudo está interligado e energia segue a intenção, né? A gente sempre fala isso. Então, se tudo é energia, né? As cartas, cada uma das cartas contém uma energia, porque contém um desenho, contém um arquétipo, contém uma informação. Tudo é informação, tudo no universo é informação. O fato de quando a gente está muito aflito, pega um livro e busca receber uma mensagem, e aleatoriamente a gente abre uma mensagem, a gente acha que é coincidência que a resposta veio naquela mensagem, não é. A gente está trabalhando ali o poder da nossa intenção. Existem todo um conjunto de fatores que está ao nosso redor, que compõem a energia que está no nosso campo, que são as nossas formas pensamento, as nossas formas sentimento, o que ao nosso entorno está enviando de informações para a gente, isso fica impregnado no nosso campo. Então, nós somos um conjunto de redes eletromagnéticas. Quando a gente chega perto de um livro e a gente aleatoriamente abre aquele livro, a gente é ligado como um imã com a informação que mais está coerente com a sua frequência. Tudo funciona como um imã, a gente atrai exatamente aquilo que a gente está vibrando. E com as cartas é exatamente a mesma coisa, só que de uma forma muito organizada, né? Existe, por exemplo, dentro do baralho cigano uma lógica que já foi estudada, já foi testada dentro de alguns comportamentos, de algumas ações, de situações que rotineiramente acontecem na vida de todas as pessoas e vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e que já foi estudado e que, na verdade, as cartas ciganas elas se derivam do tarô, e o tarô eu vou explicar um pouquinho da história para vocês, mas que nos ajuda a compreender em que momento da nossa vida nós estamos passando. Então, as cartas que saem são as cartas que têm relação com o campo vibracional do que vocês estão passando, do que nós estamos passando, né? Então, por exemplo, cai uma carta que ela traz um desafio. Muitas vezes você está vivendo numa inocência, sem perceber que do seu lado tem alguém que está maliciando. Então, como as cartas
pegam a energia que está no seu campo, aquilo é revelado. Por isso que existe essa máxima que as cartas não mentem. Elas não mentem. O que pode acontecer é uma má interpretação da pessoa que tira as cartas, mas de fato as cartas não mentem. E as cartas, elas revelam exatamente o que está naquele momento no campo da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa veio, tirou as cartas em determinado momento, passou 2 semanas, é outra configuração energética que está no campo da pessoa, porque pessoas saíram da sua vida, situações aconteceram, enfim. Então a energia, ela muda o tempo todo a partir das nossas escolhas, das escolhas das outras pessoas que estão envolvidas com a gente, né? Então, não é porque as cartas viram alguma coisa, você tirou em algum momento da sua vida, lá atrás, que você ia fazer não sei o que, alguma coisa que ia acontecer aqui. Não, pode ser que muito possivelmente você vibrou tanto acreditando naquilo, que aquilo veio se materializar. Então foi um poder de cocriação seu, tá? Mas o que de fato que funciona, né? A energia das cartas é uma energia de momento. Ela traz porque é como se fosse um imã, uma atração que as cartas, né? Que a gente está intencionando isso, que são revelados o que está no seu campo naquele momento. Então, por exemplo, as cartas ciganas, elas se derivam do tarô, né? O tarô são 78 cartas, são 22 arcanos maiores e são 56 arcanos menores. E há estudos que revelam que a origem do tarô está ligado com a época da Atlântida. Atlântida, aquela cidade que submergiu lá há 12 mil anos atrás. Aquela época, estudos já dizem o quanto aquela época era uma época de evolução no planeta, né? O ser humano tinha um poder de manipular as energias com as mãos, né? Então a gente dominava muito mais os 5 elementos, na verdade. Eu vou falar um pouquinho sobre eles também, porque não existia naquela época brigas, guerras, roubos, traições, um matar o outro. Não, a sociedade vivia em perfeito equilíbrio. Era uma sociedade onde, isso no planeta Terra, há 12 mil anos atrás, onde existia respeito, onde existia amor. Pode-se dizer que foi uma experiência no planeta Terra onde o paraíso, ele acontecia de fato. Tá? Isso não sou eu que estou falando, são vários estudos de várias pessoas, de trabalhos canalizados que já vem sendo trazido já há mais de 200 anos, né? Na verdade, até Platão falava sobre a Atlântida lá mais de 2 mil anos atrás. Então, como que era organizado aquela sociedade naquela época? Em cima dessas configurações que hoje a gente conhece como tarô. Como tarô, sim. Por quê? O que acontece? O tarô, ele naquela época já era muito claro isso, a proposta da vida mais voltada para a evolução espiritual. Naquela época as pessoas não eram ligadas no material, porque o espiritual, ele estava muito refinado com o equilíbrio das pessoas. Toda a sociedade, toda a cidade era organizada em cima disso. Então, o que acontece? Esses 22 arcanos, eles falam exatamente do processo evolutivo de uma pessoa. Como que se dá o processo evolutivo de uma pessoa? Primeiro arcano, ele fala sobre a aventura, sobre a iniciativa, sobre alguém que se joga ao novo para experimentar coisas novas. Depois vem o mago. O mago é você descobrindo os recursos, como que você vai realizar suas coisas na vida. Então você adquirindo conhecimento, recursos e ferramentas para fazer o que você quer. Então, são 2 energias que você precisa necessariamente aprender para você crescer, para você ser, né, uma pessoa que constitui família, que tem um trabalho, que tem... Então, assim, você vai precisar
buscar dentro de você aquilo que te motiva. Depois você vai precisar aprender ferramentas, dominar aquelas ferramentas, uma atividade que você domina, que aquilo vai servir como ajuda para outras pessoas e uma troca que você vai ser remunerado, tudo mais. Depois vem um outro papel que é muito importante a gente aprender também a sintonizar, aprender essa energia, sintonizar com ela, que é o papel da sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, ela é aquela que está conectada com a intuição. Então, é a gente buscando através dos outros sentidos e através do nosso silêncio, introspecção, quer dizer, o silêncio, eu me fecho um pouco para o mundo e volto para mim sintonizar com o que eu estou sentindo, com o que me motiva, aquilo que eu já sei, como que eu vou materializar aquilo na realidade. Então, é uma outra energia que necessariamente eu vou precisar para passar pelo meu processo evolutivo. Então, assim, vai indo até que nós temos 22 energias, que são como se fossem energias muito importantes, que todas as pessoas vão precisar sintonizar, desenvolver, aprender, se dedicar, se burilar, estudar, se observar, mas se ligar com essas energias em algum momento da vida. Então, quando você vem para uma tiragem e a gente joga as cartas e aparece uma energia de um arcano maior, quer dizer que naquele momento você está sendo convidado a desenvolver aquela característica dentro de você, porque aquilo vai te ajudar a crescer. É mais uma etapa no degrauzinho. Só que nós estamos vivendo cada um situações diferentes, cada um de nós estamos em momentos diferentes. E esses momentos, né, ele vai variar para cada pessoa, pelo que está exigindo de você naquele momento e tudo mais. Então, quando a gente sintoniza uma pergunta, sintoniza o que está no nosso campo e vem uma energia assim, isso nos ajuda a ter uma compreensão maior do desafio que nós estamos passando e qual energia que está faltando, que você não está percebendo. Por isso que o canal, ele tem esse nome, A Luz Atrás da Porta. Porque a gente quer trazer luz e mostrar o que está atrás da porta para vocês, através de todas as ferramentas que a gente puder encontrar para revelar esse processo que é tão difícil nosso, que é do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos foi tirado, porque o correto seria nós nos voltarmos para entendermos quem nós somos desde a infância, desde como era na época da Atlântida. Era assim. Lá era normal as pessoas estudarem sobre astrologia, sobre numerologia, sobre esses processos evolutivos que eu estou falando com vocês. A cidade, na verdade, era toda organizada assim. Então, depois dos 22 arcanos, nós temos os 56 arcanos menores. E como que isso é dividido? Essas 56 cartas, elas estão ligadas automaticamente com os 4 elementos, tá? Como se fosse os 5 elementos éter, os 22 arcanos, que são energias superiores e que é essa conexão com papéis mais importantes do nosso processo evolutivo e tem uma conexão com os aspectos mais espirituais. E as 56 cartas que dizem respeito a um cotidiano nosso. Então, por exemplo, ações práticas do nosso cotidiano e as formas que nós temos para lidar com elas. Então, por exemplo, uma pessoa que é mental demais, ela é uma pessoa que está muito ligada com o elemento ar. Então, ela é muito racional, pode se transformar numa pessoa fria, ou então ela está em desequilíbrio, ela está com perturbações mentais. Então, todo esse passo a passo de que acontece na nossa rotina, todas as potencialidades, elas estão dentro das cartas de espada, do naipe de espadas,
no tarô, e cada uma delas traz uma representatividade do que está acontecendo no nosso campo. Então, por exemplo, uma pessoa é muito emotiva, ela é ligada muito ao elemento água, por exemplo, cancerianos, escorpinianos, piscianos têm o elemento água marcante no mapa. Então essas pessoas, elas são emocionais demais. Tudo que acontece, elas choram. Então pode ser que elas estão passando por profundos desequilíbrios que precisava trazer até um pouco mais de elemento ar para sua vida, mas não conseguem. E ali se demonstra um grande desequilíbrio. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Isso é revelado através das cartas, porque a gente magnetiza o campo da pessoa e isso traz, né? Então é uma outra forma de explicar para vocês como que se dá a leitura. Então assim, porque existe no imaginário das pessoas, uma cartomante ou não sei o que, uma pessoa que faz até, ligada até macumba, umas coisas assim muito distorcidas, a coisas ocultas. Por que isso aconteceu? Porque ao longo dos séculos e milênios da nossa história, tudo que tem a ver com energia, ficou muito marcado, né? A gente tem na nossa história as bruxas que foram queimadas, a coisa da Inquisição queimou muitas bruxas, as curandeiras que tinham o domínio das ervas e tudo mais. Então, assim, houve durante os séculos uma perseguição muito grande a tudo que estava ligado a um lado oculto. E aí eu quero trazer para vocês, começando a desmistificar que quando a gente está falando do oculto, a gente está falando de ciência, tá? A gente está falando de física quântica, a gente está falando de energia, a gente está falando do átomo, a gente está falando de uma concretude que existe no nosso poder mental, que a gente cria essas formas pensamento, as formas sentimento, e isso tudo interfere na vida, na nossa vida, na vida das outras pessoas. Então é tempo, sim, de tudo que antes era considerado oculto como sujo, como perigoso, como do mal, começar a sair do oculto e vir para a nossa vida de uma maneira limpa, límpida, transparente, porque sempre tivemos interferências do mundo invisível na nossa vida material. Sempre teremos, porque é assim que funciona o universo. Então eu chamo vocês a reflexão, por exemplo, para dar um exemplo disso que eu estou falando, de um cachorrinho que tem uma percepção sensorial muito maior que a nossa, porque simplesmente a pineal dele ainda é mais desenvolvida que a nossa. O que aconteceu? A nossa pineal, que é a glândula que fica aqui mais ou menos nessa posição no centro da nossa cabeça, ela é um cristal. E esse cristal, ele absorve de forma energética o que está em todos os campos, as nossas percepções da realidade. Só que o que tem acontecido com a nossa forma de alimentação, com a nossa forma de pensar, com as crenças que a sociedade impõe? É como se estivéssemos enrijecendo a nossa glândula. Ela está se transformando numa pedra. E na verdade ela é um cristal. É como se ela estivesse suja e se calcificando, tá? Então isso está fazendo com que as pessoas desconectem-se dessas percepções sensoriais. Então o famoso sexto sentido, ele está se perdendo. E nós precisamos trabalhar esse equilíbrio para a gente sintonizar de novo com essas percepções que nos ajudam a compreender de fato os problemas que estão atuando na nossa vida. Então, qual que é a contramão de direção para esse trabalho e para a nossa liberdade, a nossa cura, o nosso bem-estar, a nossa alegria de alma, a nossa alegria de viver, a nossa paz? O materialismo, que são as pessoas que não acreditam nada disso, que são totalmente voltadas à matéria e que simplesmente querem anular tudo que tem a ver. E aí, o que elas falam? Elas criticam, elas julgam sem saber, não se dão ao trabalho nem de querer conhecer, nem de querer estudar, quando a gente está falando de energia,
né? Então, porque hoje não há, se a pessoa tiver um mínimo de senso crítico, tiver um mínimo de honestidade intelectual, ela vai concordar, porque não há como fugir da realidade. Nós estamos falando de ciência. Então, hoje a ciência já comprova a interação dos átomos, da energia no poder nosso de criação. É só vocês estudarem o que é o fundamento da física quântica, da mecânica quântica, o fundamento da dupla fenda, né? Então, são experimentos que deram base à criação, por exemplo, do celular, do controle remoto, do GPS. Quer dizer, não tem nada físico que faça a conexão de dois pontos, mas existe uma comunicação, está aqui no invisível acontecendo, ou seja, a energia. Então, assim, a gente compra um celular tendo certeza absoluta que ele vai funcionar. Se ele funciona e não tem nada que liga ele, né? São antenas, são sinais, é energia, frequência vibracional. Então, quando a pessoa tem um mínimo de de raciocínio e de honestidade, ela vai estudar e não tem como não concordar com isso que eu estou falando, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, que é algo que durante muitos séculos, até milênios, era considerado oculto, sujo, é perigoso. Na verdade, isso foi alimentado para que pessoas que estão no poder continuem controlando outras pessoas através da desinformação, né? E isso acontece tão forte ainda nos dias atuais, tão forte, e a gente precisa, através de conhecimento, através de discernimento, a gente trazer informações que é para ajudar nesse processo de cura. Nosso interesse não é nada além de ajudar cada um de vocês a se curarem. E por que eu falo isso com tanto aspecto emocional, racionalidade, empolgação, desejo, motivação? Porque eu sei o que é quando a gente se desconecta de quem nós somos. Eu sei o que é viver uma vida em desequilíbrio, porque eu passei por isso. Então, quando a gente vive algo que é totalmente fora da conexão nossa de alma, o quanto que isso gera de dores, de traumas, de atrasos na vida. E não é essa a proposta de Deus para nós. Não é isso que esse universo, desse planeta tão lindo e maravilhoso, é como proposta para nós, né? Então, a partir do processo meu de compreensão, de vivência de cada uma dessas outras áreas de compreensão, de cura, de equilíbrio, de percepção mais aberta do que é a atuação desse mundo invisível na nossa vida e das minhas melhoras, das minhas melhorias, o quanto eu me melhorei como pessoa, para mim, para quem está em torno, né? Quando a gente entende quem nós somos, que muitos dos nossos erros, dos erros que a gente comete, não é só culpa nossa, tem a ver com uma crença da sociedade que a maioria está acreditando que está fazendo certo e não está, porque simplesmente não tem filosofado, não tem pensado, tem repetido frases que escuta desde a infância sem parar para pensar, sem parar para analisar o que aquilo de fato quer dizer, né? Porque nós somos condicionados a repetir como papagaio certas coisas. E a gente fala aquilo, mas não temos a cultura de antes pensar, né? Então, assim, a própria quantidade de mídias que a gente tem, Netflix, filmes, Instagram, vídeos de distração, a quantidade de coisas está fazendo as pessoas ficarem com preguiça de pensar. Então é mais fácil você escutar uma pessoa falar, repetir. É mais fácil você ir no médico e tomar um remedinho para você não sentir o
desânimo de seu com o seu namorado, com o seu marido, do que você querer parar para pensar em modificar alguma coisa. É mais fácil. Então, isso muito me preocupa quando eu vejo os casos das pessoas, isso muito me preocupa, porque nós estamos a um ponto muito breve, assim, de nós doarmos a nossa energia e o nosso mental para áreas muito negativas de esferas muito inferiores, tá? Muito trevosas, que vão usar a nossa energia sem a gente usar o nosso intelecto para refletir, para pensar, para raciocinar, e a gente sendo direcionado cada vez mais para uma situação de aprisionamento mental e a gente se transformar em escravos mesmo. Porque nós temos essa energia vital, mas nós não estamos usando ela com essa conexão do que é de fato espiritual, o que é de fato uma vida mais elevada, uma vida que esteja alinhada com as leis que regem o universo, né? Então, eu vou fazer mais vídeos nesse sentido, trazendo mais informações. Esse foi um primeiro vídeo de introdução. Gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, se vocês sintonizaram com todas essas informações que eu falei, se vocês querem saber mais, se vocês estão gostando, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tudo isso é muito importante para ajudar a gente, né, a entender o que vocês estão entendendo, para trazer mais informações. Vou continuar fazendo essas leituras, além de buscar ensinar para vocês. Quando a gente acompanha uma leitura, a gente está aprendendo também sobre os estágios, os processos, as fases que todos nós podemos passar. Sempre existe muito conhecimento que é passado ali, tá? Então, por mais que às vezes as pessoas mas não estou fazendo uma leitura para mim, lógico, é uma leitura coletiva. Quando a gente entende sobre astrologia, a gente entende sobre as frequências de que todos os signos estão recebendo, frequências vibracionais dos astros, né, das constelações. Isso tem grande similaridade de uma forma coletiva e cabe cada um fazer adaptações para a sua realidade. Então, acontece sim de uma maneira muito assertiva muitas coisas não, né? Porque não é o que você está passando naquele momento, mas só o fato de você estar ali, pode ter certeza que seus mentores, seus guias, seus anjos da guarda, eles vão ajudar com que suas respostas sejam trazidas. Muitas vezes a gente liga o rádio e vem uma mensagem através de um padre fazendo uma reflexão de um evangelho e te traz uma resposta. Então, através de um vídeo assim também pode te trazer respostas, pode te trazer caminhos. E é claro, você quer uma resposta mais totalmente direcionada a você, totalmente assertivo. Gente, quando vocês... Eu depois vou trazer para vocês algumas situações, casos assim da história, onde tudo isso era muito utilizado e assim, e na verdade muito perseguido também, e que causaram assim grandes transformações nas vidas de muitas pessoas, tá? Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui não tem nada de negativo. A nossa intenção é uma intenção muito sincera e amorosa na ajuda, na cura, no equilíbrio, no bem-estar das pessoas, tá? E tem muitas ferramentas novas que a gente está trazendo e eu gostaria muito de contar com essa colaboração de vocês nesse novo momento, nessa nova etapa que o trabalho está entrando. E se abram, porque muitas coisas devagarzinho as coisas vão fazendo cada vez mais coerência dentro de vocês, de tudo isso que eu tenho trazido, tá bom? Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham compreendido e até o próximo. Nos vemos em breve e até mais. Tchau, tchau.